nas tempestades da vida. Ora, quem na vida não já teve um momento tempestuoso? E para dizer a verdade, creio que muitas pessoas neste momento estão passando por momentos assim, por momentos de tempestades, momentos de problemas incontroláveis, pessoas que enfrentam a morte, pessoas que enfrentam dificuldades com doenças, pessoas que enfrentam dificuldades financeiras, pessoas que enfrentam dificuldades familiares. São vários os tipos de problemas que nos fazem passar, muitas vezes, por uma tempestade da vida. Vamos aprender com Jesus e os seus discípulos que quando estivermos passando por esses momentos, sempre há uma saída. Com Jesus no barco sempre há uma saída. O capítulo 8 de Mateus conta uma das mais dramáticas histórias dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, quando Jesus ainda esteve aqui. Desses momentos que perdemos o controle, que perdemos as esperanças de vida. Mas vamos ver como eles se saíram e se saíram bem, porque Jesus estava ali. Vamos ler o texto e daqui tirarmos algumas lições para a nossa vida. Mateus, capítulo 8, versos 23 ao 27, diz assim: E, entrando ele no barco, quer dizer, Jesus entrando no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e Jesus estava dormindo na popa do barco. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E Jesus levantou e disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos aprender aqui nesta lição dramática, nessa passagem dramática da vida dos discípulos, pelo menos 7 lições para serem aplicadas às nossas vidas, quando estivermos passando ou se estivermos passando por momentos tempestuosos da vida. Seja ela a tempestade que for, nós vamos aprender aqui essas 7 lições maravilhosas. A primeira lição é que no barco da vida, na tempestade, nunca estamos sozinhos. Mateus capítulo 28, versículo 20, afirma isto. Jesus disse: E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. No verso 23 do texto que lemos, diz que Jesus estava no barco. Segunda lição que aprendemos é que Jesus no barco não quer dizer que não haja tempestades ou tribulações na nossa vida. E a tempestade da vida, ela sempre vem, mesmo que Jesus esteja no barco. O verso 23, a parte B do verso, diz que Jesus estava ali. A tempestade aconteceu. Jesus disse aos seus discípulos no capítulo 16, verso 33 de João: No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O escritor aos Hebreus disse que devemos caminhar a fé, ou seja, a caminhada da nossa fé com perseverança, com paciência, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Os problemas sempre virão, mesmo Jesus estando presente na nossa vida ou no barco da nossa vida. A terceira lição que nós aprendemos é que os problemas nos levam a procurar Jesus. Jesus nunca prometeu uma vida sem problemas, mas ele prometeu que nos problemas da vida ele sempre vai estar presente para agir e atravessar conosco por esses momentos terríveis. O versículo 25, a Bíblia diz que Jesus estava ali, presente. Eu vou ler o verso 25, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos. Então, os problemas da vida
nos levam a procurar Jesus. Alguém disse, se os nossos problemas estão nos levando a orar, então eles já estão fazendo mais bem do que mal. Porque quando Jesus ou quando Deus nos leva à água mais profunda, não é para nos afogar, mas sim para nos limpar. Está escrito em Efésios capítulo 5, versos 26 e 27, que Deus está nos lavando pelo lavar da água pela palavra, nos purificando, nos santificando, para apresentar diante dele igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Uma quarta lição que aprendemos nesse texto com os discípulos no momento da tempestade é que os problemas nos fazem ver o tamanho da nossa fé. O versículo 26, Jesus disse aos seus discípulos, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Jesus analisou a nossa fé, ou analisou a fé dos discípulos como a nossa e diz, a fé de vocês é pequena. Ele, noutra ocasião, ele disse, se vocês tivessem fé, pelo menos do tamanho do grão de mostarda, que é a menor da hortaliça, vocês diriam a este monte, ergue-te, e ele lançaria no mar. Jesus está dizendo nesse texto que nos problemas da vida a gente pode ver o tamanho da nossa fé. Hebreus capítulo 10, verso 38, disse o escritor dessa carta que Deus se alegra quando nós vivemos pela fé. E se nós recuamos a viver pela fé, Deus não terá prazer em nós. Verso 6 do capítulo 11, ele diz, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Uma quinta lição que nós aprendemos nessa tempestade dos discípulos para aplicar às nossas vidas quando estivermos passando por momentos semelhantes é que não há problema que Jesus não possa resolver. E todos eles são apenas passageiros. O versículo 26 do texto que lemos diz que então, levantando Jesus, repreendeu os ventos e o mar, e tudo voltou ao normal. Uma sexta lição que aprendemos está no verso 27. Nas tempestades, Jesus é visto e glorificado. Naquele momento, quando eles viram a maravilha que Jesus fez, eles disseram, que homem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? A gente pode ver nos problemas da vida o domínio de Jesus. Nada pode ser superior a Deus, ao Senhor Jesus, ao seu poder, e nada pode desobedecer quando ele ordena que isto aconteça. É exatamente o que disse Deus em Isaías, capítulo 55, versículo 11. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A sétima lição que nós temos nesse texto é que Deus age pelo seu poder, mas ele se revela através da sua palavra. É quando ele disse, aquieta-te, calma-te, que as coisas voltaram ao normal. Marcos, o escritor do seu próprio livro, que traz o seu nome, ele disse, no capítulo 4, verso 39, Jesus repreendeu e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve então uma grande bonança. As coisas acontecem, mas precisamos saber que Deus nunca está ausente dos nossos problemas, nos momentos mais lúgubres da nossa vida. Ele esteve com Moisés, ele esteve com Josué, ele esteve com Abraão, ele esteve com Jacó, ele esteve com todos os homens do passado, ele ainda estará conosco hoje. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. A Israel, ele disse, não temas, porque eu sou contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Portanto, ele provou isto na vida do seu povo no passado, ele continua provando isto nos dias atuais,
porque Deus é imutável. Este é o atributo exclusivo de Deus, imutabilidade. Ele é onisciente, onipresente e ele é onisciente de todas as coisas que acontecem. Ele sabe de tudo, ele pode tudo, ele sabe de tudo. Deus te abençoe. Seja o mar que você esteja atravessando hipoteticamente na sua vida, Deus está presente. Seja a pior das situações que te leva a sofrer nesse dia, Deus está presente. Ainda que seja a morte, Deus estará presente para nos levar para a glória, onde não há dor, não há tristeza, não há pranto, onde tudo estará no passado. Deus te abençoe, que estas lições possam serem aplicadas às nossas vidas. Vamos orar ao Deus que tudo pode, tudo vê, tudo sabe. Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado pelas tuas misericórdias. Obrigado, meu Deus, por saber que o Senhor está aqui e estará para sempre até a consumação dos séculos, ou seja, quando estivermos contigo na eternidade. Fala, ó Deus, às pessoas que estão me assistindo neste momento. Não sei quais são os seus problemas, mas o Senhor sabe. Eu não posso fazer absolutamente nada, mas o Senhor pode. Portanto, nós colocamos-as diante do Senhor. Abençoa cada pessoa, cada família e guarda as nossas vidas de todo mal, no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus está conosco. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele quer dirigir a nossa vida. Ele quer guardar a nossa vida. Deus te abençoe. Deus te guarde. Sobretudo debaixo da sua graça e sob a orientação dele através da sua palavra e agindo através do seu poder. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.